Jesus deu a sua vida por nós. Se ele quisesse, ele poderia destruir todos os exércitos inimigos, destruir todos os inimigos na terra. Ele tem todo o poder para isso. Mas o que ele fez? Ele deu voluntariamente a vida por nós. Veja bem que quando os soldados foram prender Jesus, ele só disse, sou eu, e eles caíram por terra. Então se ele quisesse, e ele mesmo disse, se eu quisesse, o Pai mandava aí 2 legiões de anjos, acabava com esses inimigos. Mas para esta hora eu vim, para este fim eu estou aqui na terra, para dar a vida. Era na verdade o que nós chamamos de uma sataneira, né? Para os ratos se arma uma ratoeira, para Satanás se arma uma sataneira. Jesus estava aqui e o plano de Deus era que Jesus desse a vida por nós, levasse sobre ele os nossos pecados e morresse a nossa morte. Ou, no plural seria até melhor, nossas mortes, né? Morte física, da alma e do espírito. E Jesus morreu as nossas mortes, na verdade, no original está no plural. Então veja bem que Satanás nunca imaginou isso. Ele tentou de todas as maneiras matar o Filho de Deus, assim como ele fez com todos os outros que realmente serviram a Deus, que foram instrumentos de Deus. Ele sabia que viria um Redentor, um Salvador. E ele sempre achou. Quando chegou Davi, e ali Davi vai e enfrenta o gigante Golias e vence, ele achou que Davi seria esse Redentor, esse Salvador. E assim todos os homens que foram surgindo. Ele foi pensando que era esse. Mas então veio Jesus. E ele tentou também destruir Jesus. Tentou fazer com que Jesus o adorasse. Mas ele nunca imaginou que o Filho de Deus viria para morrer por nós. E quando Jesus morre na cruz, ali ele estava realizando a obra perfeita de Deus para a nossa salvação. Não foi também o diabo que matou Jesus, porque Jesus tinha todo o poder para dar a vida e tomar de volta. Escolher a hora de que maneira ele iria morrer. Então foi uma sataneira. E Satanás caiu direitinho. Quando ele achou que tinha matado o Filho de Deus, comemorado isso, ele descobriu que era para isso realmente, que era isso que estava vaticinado, estava escrito a respeito de Jesus, e Jesus então foi declarado justo e venceu a morte, venceu o inferno, tomou das mãos de Satanás a chave do inferno, e ele então pode perfeitamente salvar aqueles que a ele se chegam. Então nós vamos continuar vendo aqui, glorifica a teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Então Jesus está dizendo, glorifica o teu filho, para que o teu filho glorifique a ti. Que glorificação Jesus estava aí então se referindo quando falou sobre isso? Então a glorificação de Jesus estava falando de sua morte na cruz e a posterior ressurreição. A morte em nosso lugar. Que naquele momento não significa glória, ninguém ia glorificar porque Jesus estava morrendo. Mas hoje, depois da morte de Jesus, e que nós entendemos que ele morreu em nosso lugar, então essa morte é glorificada por todos. O Pai é glorificado porque enviou o seu Filho. E Jesus é glorificado porque deu a vida por nós. E a glória que Jesus estava agora se referindo naquele momento era que ele havia de ser morto, sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitado. Uma glorificação do corpo, né, de Jesus. E ele então subiria então ao Pai. E ele diz, glorifica então teu filho para que o teu filho te glorifique.
E Jesus, quando entra no céu, entra glorificando, né, o Pai, porque a obra estava consumada. E hoje nós glorificamos a Jesus, glorificamos a Deus pela obra que Ele fez por nós, pelo sacrifício que Ele fez por nós, e por Ele ter vencido a morte, o inferno, vencido Satanás. E nós podemos hoje estarmos com Deus, estarmos salvos, né? Tudo pela obra de Jesus. E continua: assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. O poder de vida está em Jesus. O sustentador da vida é Jesus. E Ele tem poder para dar vida. Que tipo de vida Jesus dá? A vida eterna. Não é uma vida passageira, não é uma vida aí momentânea, como as pessoas estão aí sempre imaginando, a vida na terra. Não. O tipo de vida que Jesus dá é a vida eterna, é no Espírito, é uma vida espiritual, uma vida eterna com Deus. Então não fiquemos tão preocupados com a nossa vida terrena, porque essa vida é passageira. Mas o que importa realmente é a vida eterna com Deus. E Jesus nos dá isso. E o que é a vida eterna? Vamos ver no versículo seguinte que Jesus diz: e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti só, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, como se entra para a vida eterna? Crendo no sacrifício de Jesus Cristo, aceitando a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e crendo que quem enviou Jesus é Deus, o Pai eterno. Ele é quem armou e projetou, arquitetou o plano da nossa salvação. E esse plano foi executado por Jesus Cristo, o seu Filho unigênito. E quem revela isso para nós é o Espírito Santo. Então, é preciso aceitar a Jesus como Senhor e Salvador, porque só se chega ao Pai através do Filho. Então a vida eterna é essa, que conheçam a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, e conheçam a Deus o Pai, aquele que enviou Jesus para nos salvar. Então é preciso reconhecer que existe um único Deus, um único Salvador, mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, aquele que se fez homem e deu a vida por nós na cruz do Calvário. Jesus continua então: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Então Jesus está dizendo: olha, a obra que o Senhor me deu para fazer, que era reunir homens, fundar a igreja, ensinar esses homens como orar, como expulsar demônio, como curar enfermos, como pregar o evangelho, tudo eu ensinei a eles. Então a obra está feita, eu vim e agora eu vou consumar essa obra, morrendo na cruz, no lugar de todos os pecadores. Então aqueles que haveriam de nascer ainda, que estão nascendo ainda hoje, Jesus já levou todos esses nossos pecados sobre ele naquele dia. Então a consumação dessa obra estava ali para ser realizada quando Jesus morresse na cruz e ao terceiro dia ressuscitasse. Não é só que ele morresse. Às vezes as pessoas pensam que a consumação de tudo que Jesus veio fazer se acabou quando ele morreu na cruz. Então ali, em parte, Jesus diz: está consumado, está feito. Na cruz ele diz. Então a morte estava consumada. Agora, se Jesus não ressuscitasse, então não estaria consumado tudo ainda. Porque o próprio apóstolo Paulo diz: aquele que crê que Jesus morreu, mas não crê que ele ressuscitou, não está salvo. Então é preciso crer em toda a obra que Jesus veio fazer. Não só morrer, mas também ressuscitar. Vencer a morte, para que nós possamos também vencer. Se Jesus não houvesse ressuscitado, nós também não creríamos que um dia pudéssemos ressuscitar. Então era preciso morrer e ressuscitar para que toda a obra fosse então consumada. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal.
Então veja bem que Jesus não está pedindo ao Pai agora, ele passa para a segunda fase, orando, e por nós, né, por todos os discípulos que haveriam de vir. E Jesus está dizendo, eu não estou pedindo para que os tire do mundo. Poderia a gente aceitar Jesus e morrer imediatamente, pronto, estava salvo. Mas nós temos uma tarefa para fazer na terra. Nós temos que pregar o Evangelho aos outros, para que também os outros recebam o que nós recebemos, a salvação.